Bom, o meu estudo, né, ele é de 2019, então é recente, e ele avaliou, na verdade, assim, quando o vegetariano come carne, por que que eles violam suas dietas e como eles se sentem em relação a isso. Então tá. Aí na introdução, primeiro ele traz a questão dessa, a Iovana Ranuana, não sei, acho que fala assim, Mendonça, que ela é uma blogueira vegana, e ela pregava isso de forma muito. Enfim, ela sempre estava falando essa questão de veganismo, como ela era nas redes sociais. Só que ela foi flagrada, né, comendo carne, e ela foi fortemente criticada nas redes sociais. Então, teve várias pessoas criticando, falando que ela era uma vegana falsa, enfim, várias outras coisas. Então, o autor, ele traz um pouco falando nisso, né, porque, tipo, devido a essa questão, tipo, por que será que ela violou, enfim, como as pessoas reagiram a isso. E aí, na questão dos vegetarianos, eles falam essa questão, né, que eles se sentem muito incomodados com os vegetarianos que furam as dietas do que aqueles que são mais estritos. E aí, ele fala um pouco dos onívoros na questão de, tipo assim, muito já fortemente intensificado que a dieta vegetariana é muito boa para a saúde, tem vários estudos que relatam isso, e eles falam que os onívoros têm esse conhecimento, porém eles têm muita dificuldade para aderir a esse estilo alimentar. E aí, o outro fator que eles falam, né, que quais fatores levam os vegetarianos a violar suas dietas? Basicamente, eles abordam que são mais fatores psicológicos, e porque tem toda aquela questão de causar uma boa impressão para evitar, para ser mais positivo no meio social, não ter aquela questão de comentários, tipo, sabe, para não ter alguma coisa de que vá, querendo ou não, tipo, meio que modificar o meio social para ser algo mais leve, mais tranquilo, algo desse tipo. E também eles também têm sentimentos, têm os sentimentos associados de culpa, de raiva e algo desse tipo também, que às vezes podem estar associado quando eles violam um pouco a dieta. Está falando um pouco disso na introdução. Aí eles também falam que a pesquisa qualitativa em relação a isso é muito escassa, né? Então, e também fala que basicamente todos os estudos que tem são meio que hipotéticos, né? Então, só esses que fala que esse vai ser um pouco mais abrangente, porque ele aborda um pouco mais em relação aos sentimentos, aí tem todas essas questões das perguntas que são um pouco mais diretas. Aí eu vou mostrar mais lá para frente como que foi feito o estudo. Então, o objetivo basicamente é descobrir, né, por que os vegetarianos violam suas dietas e como eles se sentem em relação a isso. E aí o estudo, basicamente, foram, tipo, feito, né, recrutados 243 vegetarianos auto-identificados, especificamente 96 veganos e 141 vegetarianos não veganos, né, nos Estados Unidos, via Amazon Mechanical Turk, né, em troca de 50 cents. Parte de um maior estudo também, que já estava tendo outro, que era sobre prevenção da carne. E aí eles atingiram as pessoas para trazer para esse daqui usando as seguintes informações. Tipo, cortando carne, pesquisa para pessoas que limitam seu consumo de carne, e pesquisa sobre prevenção de carne para pessoas que abstêm de comer carne. Então, foi uma chamada deles para conseguir trazer para essa outra parte do estudo. Aí a principal pergunta que eles utilizaram para conseguir, tipo, dar andamento ao estudo foi que desde que se tornou vegetariano ou vegano, você já comeu carne? Então, dos 243 participantes, 51% disseram que sim e 49% disseram que não. E aí eles usaram esse 51%, que era cerca de 124 vegetarianos, né? E aí, desses participantes, foi apresentado a seguinte pergunta: onde você estava quando comeu carne? Com quem você estava? Que tipo de produto de carne você comeu?
que você acha que decidiu comer carne nessa situação, né? Como você se sentiu ao comer carne? E depois um relato que era para eles falarem com outros detalhes ou pensamentos que eles gostariam de partilhar, tipo, de alguma situação, tentar escrever um pouquinho mais para ajudar meio que os autores a entender, né, melhor o vegetarianismo e o veganismo. Então, era meio que uma experiência da pessoa nessa parte. E aí, também, aqui tem dos 124 participantes, 108 relataram suas experiências, né? Esses 108 participantes, 55% com idades de entre 21 e 73 anos. E aqui tem uma tabela demográfica que falava um pouco de como que estava separado, né? Então, pela etnia, que era 74% era de brancos e caucasianos. Na renda, a maior parte, 32%, tinha renda de 25 mil dólares a 50 mil dólares, né? E de educação também, o que mais se destacava era que 52% tinha um diploma de graduação. Não, desculpa, era bacharel. Tá. Aí as análises se concentraram em 7 tópicos principais, que foram os critérios que eles utilizaram, né, para analisar, né, como eram as respostas. Então, 3 dos quais foram dedutivos e 4 indutivamente. Então, para as respostas de cada participante, eles ressaltaram com quem e onde o participante estava, quando ele ou ela comeu carne, isso é, no contexto. Por que o participante decidiu comer carne naquele momento, né? Como o participante se sentiu sobre a experiência comer carne, e aí também se o participante comeu carne consciente ou inconscientemente, e como o participante cognitivamente tratava de comer carne, ou seja, racionalizava. No 6, ele também, no 6 tópico, que a importância social complicava complicações relatadas pelo participante por comer carne, e por fim, atribuir um tema intrigante que várias respostas foram meio que pressionadas. Então, identificaram que alguns participantes, para se reiterar, né, todos identificados como vegetarianos, declararam diretamente que eles comem carne de forma recorrente. E aí, nos resultados, eles foram avaliando cada pergunta em vários contextos, né? E aí, na primeira que eles colocaram, era por que os vegetarianos comem carne? Então, 35% comiam carne em convívio social, para evitar conflitos, não serem rude, deixar fluir livremente, né? A ocasião seja de tradição familiar, datas comemorativas, ou também na questão de, eu não quero incomodar um anfitrião, ele não precisa se adaptar para também ter uma opção vegetariana no coisa. Então, eles acabavam, eu vou comer, não tem problema. Algo desse tipo. Pressão social, cerca de 10% dos participantes responderam. Devido à vontade sentida também, 8%. Há alguns porque queriam experimentar, enquadram de 6%. A percepção de deficiência proteica, então eles relataram que às vezes eles estavam se sentindo fracos, e aí optaram por comer a carne, então aí fica de 6%. Evitar desperdício, 5%, e também em função de uma novidade culinária, que era geralmente quando as pessoas estavam falando lá, relatos de viagem, né, e aí estavam em outro país, acabavam experimentando uma novidade culinária e tinha carne. Também. Restrições financeiras, que esses abaixo são os mais incomuns, mas ainda assim apareceram. Então, restrições financeiras de 3%, e por intoxicação alcoólica, então a pessoa estava bêbada, acabou comendo, não percebeu, 3%. Fome, 3%. A nostalgia, acabou, indo na empolgação, todo mundo estava comendo e foi, 3%. E falta de opções também mesmo. Eu não tenho, vai a carne mesmo, cerca de 2%. Aí na outra pergunta que analisaram, que com quem e onde os vegetarianos comiam a carne, né? Então, cerca de 54% relataram que era com a família, quando eles passavam um tempo, estava, na casa mesmo, então acabava comendo também. Dia de ação de graças, né, que é lá nos Estados Unidos, cerca de 6%. Reuniões sociais, então estava com os amigos, acabaram comendo.
Com a namorada ou namorado, ou seja, quando você está com seu parceiro romântico, como eles colocam no artigo, porque acaba comendo, então, cerca de 14%. Eventos de trabalho, também 7%, e viagens, né? Cerca de 6%, como eu já tinha falado também, daquela questão da novidade culinária. Aí a outra pergunta era, os vegetarianos comem carne sem saber? Então, comem com conhecimento ou não? Cerca de 90% relataram que sim, né? E com conhecimento, 10%. E aí, desses que relataram com conhecimento ou não, 67% disseram que comiam quando consumiam refeições fora de casa, no caso em restaurantes. Então, quando iam comer fora, acabavam, eu não sei, às vezes naquela questão do convívio social, acabava comendo que sim, às vezes nem percebia e, enfim, acabavam se alimentando comendo a carne. Aí, outra pergunta era que como os vegetarianos se sentem com a experiência de comer carne. Então, negativamente, 54% responderam, positivamente 22%, misto 12% e neutro 12%. Essa questão de negativamente, eles associavam o sentimento de culpa, de raiva, basicamente isso. Positivamente era a questão de, eu gosto mesmo do sabor da carne, então eu não ligo. E também tinha até a questão de, eu tô sentindo que, sei lá, tá nutrindo o meu corpo, então também isso é positivo. O misto mesclava, né, nessas questões do negativo e do positivo. E o neutro era porque, pra mim, não tem problema se eu comer uma vez ou outra. Então era basicamente isso. Se eu tive vontade, eu vou comer. Basicamente era. Aí, né, nessa outra questão, era quais são as implicações sociais dos vegetarianos que comem carne. Então, cerca de 3% da amostra relataram implicações desfavoráveis. Nesse tópico, ninguém falou diretamente sobre as implicações. Então, eles acreditam que há muito que pesquisar ainda, mas as consequências sociais, psicológicas e violações alimentares dos pacientes pode muito ir além dos sentimentos pessoais e eles espalham de uma maneira impactante em suas relações interpessoais e relacionamentos. Então, basicamente, eles meio que tiraram as questões que eles acharam que entravam nesse tópico, mas não foi, pontual nessa questão. Então, ele até coloca um adendo que pode ser que precisava até pesquisar um pouco mais nessa questão. E aí, como os vegetarianos lidam cognitivamente com a ingestão de carne, eles falavam, assim, que pretensão a comer no futuro, quatro participantes falaram que sim. Então, eles poderiam se ver comendo carne futuramente. Na questão de tratar como normal, natural, necessidade de comer, 4 participantes falaram que sim, né? E aí, na questão de também rejeitar a motivação ética, porém com a motivação de saúde. Então, eles não eram vegetarianos por as questões éticas, mas sim pela questão de saúde. Então, 3 participantes falaram que sim. A questão também de racionalização do consumo de carne, que endossava, a questão de, algumas espécies merecem mais consideração moral do que os outros, então eles não ficavam, não se sentiam culpados, acho que eu posso dizer dessa forma, comendo certos animais, deixando, enfim, tendo essa questão. Tem até uma coisa que fala que alguns participantes comiam peixe, né, ainda, e achavam, não, para mim é normal, algo desse tipo. E negando o sofrimento animal também, um participante falou, e aí tinha toda aquela questão de, tem até um relato que ele falava que o frango era caipira, então ele foi criado livremente, e ele não se sentia, ele entendia que aquilo não foi, sofrido, ele não foi criado no abatedouro, e para ele estava tudo bem. E aí também o ato de comer só fora de casa. Então tem a questão também de, eu não faço isso na minha casa, mas eu como fora. Então um participante falou que sim também. E aí nessa questão aqui, eu acho que, se não me engano, é a última, né, do vegetarianismo, dieta ou identidade. Então, na questão de 13 participantes, mas basicamente 12% das amostras declararam que as suas narrativas que eles atualmente
tinham, né, ou mais cedo, ou mais recente da sua jornada como vegetariano, eles falam que eles comem esporadicamente ou regularmente em oposição ao consumo de carne relatada, né? E tendo, tipo, essa experiência como um lapso único. E esses participantes têm a perspectiva que ser vegetariano é mais identidade, como você se vê, do que para alguns que pode ser perfeitamente normal se identificar vegetariano, enquanto ainda se come carne de vez em quando. Então, tem essa questão. Aí, na discussão, ele fala detalhadamente de cada tópico que ele acha, mas, no geral, então, eu trouxe mais ou menos a ideia final, era que eles destacavam que os vegetarianos, suas decisões de comer carne normalmente não estimulam a perda do sabor da carne, mas sim os esforços para evitar interações sociais desconfortáveis. Então, tem toda aquela questão, para não ser rude, para deixar fluir livremente, para evitar comentários, para evitar questões de questionamentos mesmo, né? E aí, também, mais evidente nas narrativas também dos participantes, é que o apoio à noção do vegetarianismo pode ser mais bem entendido como uma identidade. Isso foi o que mais ele ressaltou no artigo, que eles se identificavam vegetarianos, mas que tá até falando aqui embaixo, né, que os vegetarianos, basicamente, eles tinham uma dieta com diretrizes mais flexíveis, não regras rígidas que eles devem seguir sem exceção. Então, eles falavam, eu posso ser vegetariano, mas de vez em quando eu posso ter essa liberdade de escolher comer carne ou não. E aí ele não tem uma conclusão específica, isso aqui também aborda na discussão, mas eu quis trazer uns pontos que eles relataram, né, que foi de direções e limitações para o estudo. Assim, então, nas limitações que eu trouxe, ele trouxe duas, né? A primeira era que, pela pesquisa ser online, não teve a questão de ter o participante para ter o acompanhamento, para induzir as perguntas, para conseguir perceber, né? As coisas foram todas documentadas por escrito. E segundo, também, por ser online, não houve critérios de avaliação. E aí pode ter havido certos impostores. Então, tipo, que eles falam que certos impostores, tipo, na questão de, deu uma problemática na pesquisa, porque talvez essa pessoa não seja tão vegetariana no quesito de considerar, assim, basicamente isso. E eles apontaram algumas direções futuras que podem ser pesquisados. A primeira é considerar que o vínculo entre o gênero e a adesão à dieta, visto que os homens são os que mais violaram as dietas. De 22% do estudo, eles colocaram lá que o homem ele tinha mais facilidade de violar a dieta do que as mulheres. E aí tem aquela questão de por acaso associada à masculinidade, às vezes também para evitar pressão social, os amigos zoarem, basicamente isso, como ele colocava lá. E a segunda direção é examinar os traços de personalidades, motivações alimentares ou valores morais que estão ligados à natureza das violações alimentares dos vegetarianos, que também era para ser pesquisado mais. Mas, assim, no geral, o que ele mais afirma, assim, é a questão de, que está até aqui embaixo, que eles viam a dieta como mais uma identidade, né, como ele se vê, do que a questão de ser essa dieta rígida, que tipo, não pode sair sem exceção. É isso. Parabéns, Caroline. Obrigada. Na verdade, esse trabalho, Caroline, é muito... A gente selecionou ele, né? Porque ele é significativo até para nosso grupo, né? Porque você pode acreditar que estamos em 2020. Há 5 anos, a gente já teve essa ideia de fazer um trabalho sobre motivações e dificuldades dos vegetarianos, né? Com respeito à sua alimentação. E aí a gente estamos na fase de submissão, não é, Luísa? Estamos agora recém atrasados. Olha, passaram a perna para nós, Luísa, está vendo? A gente demorou, veio muito, veio um grupo que fez um trabalho online. Luísa, fez online. Nós levamos ao laboratório nossos pacientes, né? Tínhamos a ideia, né? Olha como que é a vida, né? O sea, nós tínhamos a ideia, né? E vem outro mais rápido, entendeu? E já
já fez um trabalho dos problemas, né? Dos problemas, dos desafios, né? Por que ele viola? Agora, por quê? O sea, eu conto isso por quê? Porque essa questão, né, dos problemas no mundo real, né? No mundo real, né, no grupo da vivência dos indivíduos vegetarianos que representam, como você sabe, entre 3 a 10% das cidades, das populações que têm essa informação, né? Esse grupo tem as suas características, né? Tem suas vivências, né? E tem suas experiências. E essa questão que foi tratada, né? Os desafios, dificuldades, retrocessos, vacilações, paradoxos e tudo que, né? Todos os adjetivos que possam colocar. E uma coisa real, é como o semi-vegetariano. Quem fala do semi-vegetariano? Quem fala? Pouco, ninguém. Mas os semi-vegetarianos existem. E são muitos ainda. Talvez os semi-vegetarianos sejam maior que os vegetarianos. Está entendendo? Então, estas questões, né? É importante ver e resgatar isso, porque isso é uma questão real, né? Agora, indo ao assunto, o assunto que eles pesquisam, né? É interessante, 240 pessoas, né? Uma série de informações que, pelo menos no meu olhar, né? No meu olhar das comunidades, né? Empíricamente, mais ou menos era isso que se veía, né? A questão social domina. A gente, o indivíduo não mora em uma ilha, né? Não mora em uma ilha. Nós não moramos isolados, né? A questão social é muito forte no nosso comportamento e decisões, né? Eu diria, de uma maneira assim, figurada, até de brincadeira, né? O maior desafio do vegetariano não é quando ele opta, né, a mudança para ser vegetariano, porque no mundo ocidental a maior parte de vegetarianos se tornou vegetariano, ele não nasceu vegetariano. Ele se tornou em algum momento no mundo ocidental, onde nós moramos, né, onde nós vivemos. Ele se tornou em algum momento vegetariano. 99%, mais de 99%, quase 100%. Quando ele faz essa mudança, ele toma uma decisão, né, baseada em uma convicção, crença, promessa, indicação médica, seja o que for. Esse passo, né, que seja gradual, ou seja, de um dia, né, envolve muita energia, muita decisão, é um processo, né, uma decisão, né, e o que vou a esse ponto, né, é um passo grandioso, certo? Na vida desta pessoa, na saúde, no corpo, até no seu span life, na sua expectativa de vida, até. E tem dados para mostrar isso, né? E o que eu quero dizer, sabem qual que é o maior desafio? Isto é hipotético também, até. Qual é o maior desafio do indivíduo que tem esse passo? O maior desafio não é dar esse primeiro passo e esse grande passo, não. Isso ele faz, ele consegue pelo próprio meio, né? Mas o maior desafio, na verdade, ele é continuar na sua decisão, na sua convicção, no seu padrão escolhido, né? No decorrer da vida e principalmente, na verdade, principalmente na questão, eu diria, né? Aí discordo um pouquinho dos dados discordo um pouquinho dos dados, né? Eu diria na questão do relacionamento, do relacionamento, do relacionamento. Você quer dizer, estamos falando de amiga, namorada, noiva e esposa, entendeu? É o maior desafio. Eu acho que esse é o maior desafio, né? Agora, nesse trabalho você mostra que social, né, a família é 40% que estava acompanhado quando ele, né, volta a comer, né? E namorada 15%, né? E amigos eu acho que 8%, entendeu? Na verdade, o que eu quero dizer, né? Empiricamente dá para ver que a social importante, né? O caminho escolhido vai ter desafios, né? Não sei se a palavra tentações, mas são desafios, né? Escolhas, né? E olha, também no resultado mostra que os homens são os que, a comparação das mulheres, que mais voltam a comer, é isso, não é? É isso mesmo. É óbvio, obviamente, se você vê um casal, né?
se a moça é vegetariana e o rapaz não é, o que vai acontecer? A moça vai querer convencer a ele para ele não comer. Se convence, não convence, pode ser até que convença ou não. Mas ao final ela sempre vai manter, a moça sempre vai manter nas suas ideias, né? Vai na sua convicção e ela vai. Agora, no caso de um casal, de um casal, onde é o contrário, o homem é vegetariano, né? E a moça não é, né? O que vai resultar aí? Que vai resultar, né? É que o homem vai tentar, logicamente, convencer, né? Mas quando não consiga, como a história de Adão e Eva, né? Ela vai conseguir que ele, né? Le vá na churrascaria, entendeu? Então, eu acho que esta questão é hipotética, né? Na verdade, é uma maneira de expressar de que talvez, né, os homens, né, cedam mais, né, frente à questão social, até pela questão de que são homens, né? Mas assim, eu gostei muito do trabalho, entendeu? Fique à vontade, Luísa, não sei se você quer comentar alguma coisa, à vontade. Só para falar que a Ariana ela é de San Diego, Califórnia, e ela foi fragada em Bali, comendo peixe. E foi, Emerson, você sabe se é a mesma moça que saiu no UOL e que a gente comentou numa reunião? É a mesma moça. A mesma, né? Só que o nome Mendoza parece meio latinizado, né? Como os vídeos dela são em inglês e espanhol, eu acredito que ela seja hispânica ou... Ela é mexicana pelo país. Mexicana? Eu também vi que ela é mexicana e mora na Califórnia. Gente, lembro que essa notícia que saiu na UOL, né, na tela do UOL, foi comentada dentro do nosso grupo, né? Para justamente sempre enfatizar que nuestro grupo no es un grupo así, digamos, que practica, o sea, no necesariamente, si son, todo bien, perfecto, parabéns, ¿no? Ahora, si no son también, no es que a mídia, si a mídia más na frente nos abordan, ¿no? Vamos a dejar siempre bien claro que no somos un grupo de estudiosos, né, de pesquisadores e cientistas, né? A questão pessoal sempre vai ficar de lado, né? A gente não mistura questões de índole pessoal, né, com questões de estudo, pesquisa, tá? À vontade, pessoal. Eu acho muito interessante, né? Acho que assim a gente estava numa linha aí da diversidade dos artigos dessa reunião e mostrando esse problema que talvez seja assim um problema difícil de medir, mas ele existe, né? E também assim, eu acho que até o que eu falei agora assim, né, um problema, né? O que isso aparece não ser um problema para aquelas pessoas, né? Então assim, não é um problema para elas, porque elas estão fazendo isso naturalmente. E elas continuam se identificando como vegetarianas, como a Carol disse, né? Talvez para elas o que mais importa é como elas se identificam, tal, e cada um tem seus episódios de comer carne dentro da sua rotina, né? E daí acho que assim, pelo lado de quem está estudando, ideologicamente pode parecer um problema, né? E também para a gente, do ponto de vista de pesquisa, parece um problema, né? Porque parece tão frequente, e aí quando você seleciona pessoas vegetarianas, elas se identificam como vegetarianas, você tenta fazer formas de validação para ver que elas realmente são, mas será que a gente consegue pegar tudo isso? Ou ali no meio tem gente que acaba tendo esses episódios muito frequentes de comer carne, né? Então, acho que traz uma reflexão sobre isso. Eu acho que é um tema muito conhecido, assim, com os próprios vegetarianos, né? Existe muito essa questão, se fala muito sobre isso. Então, eu acho legal esse trabalho trazer isso, uma questão tão comum, assim, em relação a grupo, né? Ele estendeu isso, assim, para pesquisa, foi legal.